Nós vamos responder a primeira questão do 31º exame da OAB. E como eu já ensinei a vocês em outros vídeos, nós não fazemos a leitura do problema. Nós vamos fazer a leitura primeiro das opções. E aqui do lado nós temos a letra A e a letra B. As opções que o examinador colocou para que você possa responder. Fazendo análise da primeira, na tentativa de restabelecer a decisão originária e manter a validade dos descontos, que medida jurídica você deverá adotar? Ora, se eu tenho uma decisão originária, você quer restabelecer essa decisão originária? Ou aconteceu a seguinte situação: ou eu tive uma sentença, essa sentença é favorável, eu tive um recurso e esse recurso julgou improcedentes os pedidos, ou o contrário, e se eu quiser restabelecer esta primeira decisão em recurso, aí eu teria a terceira via de recurso. Na Justiça do Trabalho, nós sabemos que das decisões do juiz de primeira instância, cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias. Do recurso ordinário, cabe recurso de revista lá no TST. É lógico que não há nenhum enunciado na questão falando que houve omissão, como você vai verificar na questão número 3, em que houve o caso de embargos de declaração porque o juiz foi omisso ao dar a decisão dele. Então, nesse caso, há uma grande probabilidade, sem fazer a leitura do problema, que seja a resposta recurso de revista, para que eu possa restabelecer uma decisão originária. A questão da letra B. Na hipótese que a tese jurídica, você, como advogado da empresa, deve sustentar acerca dos descontos salariais. Você tem que saber quais são os descontos salariais que são permitidos, bem como se há uma convenção, um acordo coletivo de trabalho que autorize aquele desconto no salário do empregado. Então nós já temos uma ideia do que nós devemos responder e com base nisso a gente vai até a leitura do problema. Carlos trabalha abastecendo veículos em um posto de gasolina. A norma coletiva de sua categoria, observe aqui que nós temos uma norma coletiva, conforme eu mencionei para você, tem que verificar se existe uma convenção coletiva, um acordo coletivo. Assim como o regulamento interno da empresa, então eu tenho a convenção coletiva e o regulamento interno da empresa, da empregadora, prevêem que o pagamento realizado por clientes por meio de cheques não é recomendável. Mas, se isso for inevitável, o funcionário deverá anotar a placa do veículo, o número de telefone e a identidade do cliente. Então, existe uma norma na convenção coletiva falando isso, e existe um regulamento da empresa determinando que o empregado faça isso. Ocorre que em determinado dia, com o posto lotado, Carlos não procedeu dessa forma e abasteceu veículos de uma mesma família. Entretanto, o cheque utilizado para o pagamento não tinha suficiência de fundos, razão pela qual o empregador descontou os valores de forma parcelada do salário de Carlos. Será que a empresa poderia descontar ou não? Ora, eu tenho uma convenção coletiva que fala que o empregado tem que observar na placa, a identidade, e eu tenho um regulamento interno também da empresa. Carlos ajuizou a ação trabalhista pelo rito ordinário, cobrando os valores descontados. A ação foi julgada improcedente. Ela foi julgada improcedente em primeira instância, mas em grau de recurso, a decisão foi reformada e o pedido julgado procedente. Olha o que eu disse para vocês aqui, ó. Tivemos uma primeira decisão, a sentença é improcedente. O recurso ordinário reformou e julgou procedente. Admitindo-se que a última decisão não tenha qualquer vício formal, é lógico, se tivesse algum vício, poderia entrar até com embargos de declaração, responda aos itens a seguir. Na tentativa de restabelecer a decisão originária, qual que era a decisão originária? Aqui julgou improcedente o pedido. E manter a validade dos descontos, que medida jurídica você deverá adotar? Ora, no caso, recurso de revista, porque da sentença cabe recurso ordinário. Do recurso ordinário cabe recurso de revista. Então essa sentença julgou improcedente, o recurso ordinário julgou procedente, e para que eu possa restabelecer a sentença, a decisão originária, eu tenho que interpor recurso de revista. Como que você localizaria isso?
procurando recurso de revista. Você tinha que ter essa ideia do caminho, da linha do tempo dos recursos para poder responder, e você encontraria lá o artigo 896 da CLT para fundamentar a sua resposta. Então, poderia começar a responder assim, ó: na tentativa de restabelecer a decisão originária, o advogado deveria interpor um recurso de revista nos termos do artigo 896 da CLT, no prazo, poderia colocar até o prazo lá do artigo 893.3 de 8 dias. Então, você teria aí, você finalizaria a sua resposta. Na letra B, na hipótese que tese jurídica, você, como advogado da empresa, deve sustentar acerca dos descontos salariais. Você iria lá no seu índice remissivo, você procuraria descontos salariais e você vai ver que, no caso, nós temos aqui o frentista. E por se tratar de frentista, existe uma orientação jurisprudencial ao J251 em que você fundamentaria. E temos mais, temos as hipóteses que é possível efetuar os descontos do salário lá no artigo 462. A OJ251 autoriza que, se o empregado não observar as regras da empresa, no caso de anotação de cheques, dos dados para a cobrança de cheques, é possível sim descontar do salário dele o valor daquele cheque. Então, a resposta da letra A e a resposta da letra B fica fácil você identificar. Até mais.